Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Este é um programa da TV Cidade Esperança, na cidade Imperatriz, Maranhão, onde o pastor presidente é o pastor Raul Cavalcante Batista, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós estamos durante este quarto trimestre de 2017 estudando nas revistas da CPAD com o tema A Obra da Salvação, Jesus Cristo é o caminho e a verdade e a vida. Quero aproveitar e convidar você para estar conosco em São Paulo, agora nos dias 1, 2 e 3 de dezembro. Deu o folder, nós vamos ter aí a primeira cruzada evangelística, um sábado especial, culto ao ar livre, aí na Praça do Ipiranga. E nós cremos que Jesus vai fazer milagres, muitas curas, maravilhas. O tema é Milagres no Vale de Ossos Secos. Então, dias 1, 2 e 3 de dezembro de 2017, agora, sexta e sábado, 19 horas, e domingo, às 18h30. Mas nós temos também no domingo a Escola Bíblica Dominical, às 8h30 da manhã. Será aí na Assembleia de Deus, Ministério do Evangelho Pleno, Rua Mário de Campos Lima, 1020, Júlio de Mesquita, Sorocaba, São Paulo. Então você esteja conosco em Sorocaba, São Paulo, dias 1, 2 e 3, agora de dezembro. Prosseguindo então com a nossa lição, estamos estudando a obra da salvação, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos aí como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor Clailton Ivan. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 9, que tem como título Arrependimento e Fé para a Salvação. Então nós vamos ver aí, como diz o título, duas coisas importantes dentro da salvação. Nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. E é preciso que, ao nos aproximarmos de Deus, nós tenhamos uma vergonha, tenhamos aí um desprezo pelos pecados, é o entristecer pelos nossos pecados. Nós vamos olhar e sentir vergonha pelos nossos atos anteriores. Vamos sentir tristeza por esses atos e vamos ter um desejo de mudança. Então vai haver o que? O arrependimento de pecados. O arrependimento, ele sempre traz uma mudança de atitude. Esta fé, ao contrário do que ensinam, principalmente os calvinistas, esta fé não é uma fé dada por Deus, a fé é exigida de nós. Veja bem, quando Jesus se encontrava com alguém, dizia, grande é a tua fé. Duas pessoas ele disse isso. Os seus discípulos ele disse, se vocês tivessem a fé como um grão de mostarda, poderiam falar ao monte e ele se moveria. Muitas vezes ele diz, ó homens de pequena fé. Então a fé é da pessoa, a fé é pessoal, é intransferível. Então é crer em Deus. Deus exige isso. O ser humano pode fazer isso mesmo estando em pecado? É evidente. Antes de Adão pecar, o que foi dito? Não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? No dia que dela comeres, você passará a conhecer o bem e o mal. Depois que Adão peca, Deus diz, o homem agora sabe a diferença entre o bem e o mal. Veja bem, mesmo caído, sim. Sete era descendente de Adão. A Bíblia diz que ele foi gerado o quê? A imagem e semelhança de Adão, não foi a imagem e semelhança de Deus. Então, ele é parecido com Adão, não com Deus. Descendente de Adão, pecador? Sim. Mas ele começou o quê? A invocar a Deus.
Ele escolheu. Já o Caim escolheu não invocar a Deus, não adorar a Deus. Deus disse para ele, cuidado com o pecado, mas ele resolveu pecar. Então o ser humano é que escolhe se quer Deus ou não. Isso de dizer, que Deus já escolheu quem vai ser salvo, quem vai ser perdido, isso é coisa absurda. É um Deus que condenaria então à morte, ao inferno, ao lago de fogo e enxofre, várias pessoas que nunca tiveram nem a chance de se arrependerem, não tiveram a chance de se chegar a Deus. Até crianças recém-nascidas, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, todas essas pessoas então estariam condenadas ao lago de fogo, sem nem saber o que é pecado essas crianças. Veja só. Então, o calvinismo ensina sobre um Deus terrível, um Deus que odeia as pessoas, que condena pessoas inocentes. Então, temos que tomar cuidado com essas coisas. Temos que analisar a palavra de Deus, temos que estudar. Nós temos um Deus amoroso, cheio de amor, de misericórdia, que foi capaz de dar o seu Filho para morrer por nós. E a Bíblia diz que é por todos, não é só por alguns. Deus quer que todos sejam salvos. Então, tomemos cuidado com essas coisas, com esses ensinos heréticos que existem por aí. Seitas e mais seitas que enganam, e por incrível que pareça, até líderes sendo enganados. Vão fazer ali um curso de teologia, lá tem um professor calvinista, daí a pouco ele está começando a pensar diferente, daqui a pouco ele acha que não precisa mais de batismo do Espírito Santo, não precisa mais dos dons do Espírito Santo, daqui a pouco ele começa a pensar que Deus já escolheu uns para ser salvos, outros para ser perdidos, daqui a pouco ele começa a achar que essas pessoas foram escolhidas para ser salvas, o Evangelho vai ser pregado a elas e elas não vão ter como resistir, vão se converter, nunca mais deixarão Jesus, terão uma força especial aí para nunca mais se desviar, não vão pecar mais. Então vão aprender e acreditar em coisas absurdas que não tem na Bíblia. E eles usam alguns versículos para confundir as pessoas. E as pessoas não conhecem a Bíblia toda, não leem a Bíblia, vivem lendo apenas livros, aí estudam nos livros calvinistas e ficam com ideias calvinistas nas suas mentes. Toma cuidado com isso, muito cuidado. E os pastores estão, parece que dormindo, estão vendo essas pessoas estudarem teologia e não estão prestando atenção em que tipo de estudo estão tendo. Não estão conseguindo aí discernir que essas pessoas estão ensinando coisas erradas. Você tem que saber que essas igrejas calvinistas, se alguém for batizado no Espírito Santo lá, são expulsos de lá. Não é permitido falar em línguas nessas igrejas. Se alguém receber um dom do Espírito Santo, lá não pode exercer esses dons. É proibido, porque eles dizem que isso aí é só para o tempo dos apóstolos. Tome cuidado com essas igrejas. Outra coisa, são pessoas que blasfemam do Espírito Santo, fazem chacota, brincadeiras das manifestações do Espírito Santo, falam mal daqueles que são usados por Deus, criticam. E isso caracteriza o quê? Uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós temos que advertir que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Cuidado. Eles sabem explicar muito bonito a Bíblia com a razão humana apenas. Eles não têm nenhum tipo de revelação. Tudo que eles falam, você pode ver que é com a razão. Eles leem e só entendem com a razão. Quando eles vão falar de batismo do Espírito Santo, sobre dons do Espírito Santo, pode ver, é tudo com a razão, não tem nada a ver com o dom do Espírito Santo. Quando vão falar, por exemplo, sobre dom de profecia, eles acham
que a palavra, então, é essa profecia, que a pessoa tem uma especialização aí para falar sobre essa profecia. Não tem nada a ver. Profecia é um dom do Espírito Santo, é um dom sobrenatural, é uma manifestação sobrenatural. Profecia vem lá de Deus, é instantâneo. Ninguém pensa para falar uma profecia, ninguém lê para falar uma profecia, ninguém estuda o que vai falar. Vem de Deus, é uma manifestação de Deus, uma revelação de Deus. Tem nada a ver com estudo, pregação, de ler a Bíblia, falar, ensinar a Bíblia, não. Então eles entendem tudo errado, porque não sabem de nada espiritualmente. Eles não têm a revelação do Espírito Santo. Por quê? Porque eles combatem o Espírito Santo. Combatem a ação do Espírito Santo. E a Bíblia diz o quê? Não extingais o Espírito Santo. Não desprezeis as profecias. Não proibais falar em línguas. Olha só. Não entristeçais o Espírito Santo. A pessoa não entende que não tem jeito dele se chegar a Deus sem o Espírito Santo. O Espírito Santo é que intercede por nós. Nem intercessor eles têm. E Jesus disse bem claro, vocês podem até ofender o Pai, vocês podem até ofender o Filho, mas cuidado, não ofenda o Espírito Santo. E tem muita gente seguindo ensinos pervertidos, heréticos dos calvinistas. Efésios 2,8 diz o quê? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Paulo está falando de quê? De fé ou de graça? Paulo está falando da graça de Deus. O que é a graça de Deus? Jesus morrendo em nosso lugar na cruz. Ele levou sobre ele os nossos pecados e morreu na cruz em nosso lugar. Depois do que? Venceu a morte, o pecado, ressuscitou. Isso aí é graça. Então olha só, somos salvos pela graça de Deus, ou seja, somos salvos pelo sacrifício de Jesus Cristo. E Paulo está dizendo, como é que você chega a essa graça? Como é que você entra a essa graça? A esta salvação por meio de Jesus Cristo. Então ele está dizendo, por meio da fé. Que fé? A fé nossa. Nós temos que acreditar no sacrifício de Jesus. Senão não tem jeito de ser salvo. Então essa fé é nossa. Aí o que ensina os calvinistas? Eles dizem que essa fé aí é a que é o dom de Deus. Que é Deus que dá. Nós não temos participação nisso. É impossível isso. Já diz a Bíblia, é impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, fé nossa. Se fosse fé de Deus, então, o que eles falam? Por que eles falam que isso aí é dom de Deus, essa fé? Que é Deus que dá? Porque eles inventaram o negócio de que Deus escolheu uns para ser salvos e outros para serem condenados. Quando eles foram criticados por isso, eles disseram, não, aqui ó, a fé é Deus que dá. Então está dizendo o quê? Quem Deus não deu fé, foi para o inferno. Então a culpa não é do ser humano, a culpa é de Deus. Pela pessoa ter ido para o inferno. Olha só, eles não colocam a culpa no ser humano, não foi o ser humano que decidiu aceitar Jesus ou não. Deus já determinou quem vai ser salvo ou não. Então, ele dá fé para aqueles que ele escolheu para ser salvos e não dá fé para aqueles que ele não escolheu para ser salvos, escolheu para eles ir para o inferno. Olha só o tipo de ensino dos calvinistas. Então é um Deus cruel, que já condenou pessoas, até criancinhas. É coisa terrível isso. Então veja bem, aqui está dizendo, por meio da fé, ou seja, a nossa fé precisa da nossa fé. Aí Deus vai fazer o quê? Quando você acredita no sacrifício de Jesus, você ouviu a pregação do Evangelho, acreditou nesta palavra, nesse Evangelho de salvação, aí você tem que o quê? Acreditar nisso, ter fé nisso. Aí o que Deus vai fazer? O Espírito Santo vem e convence você do pecado, da justiça e do juízo.